Sou Maria Aparecida, esse é o canal Mediunidade Clínica e você sabe, uma vez por semana a gente vem aqui conversar. E eu fico à sua disposição para você escolher um tema que seja da minha área, né? Neste momento, nós estamos falando das crises do processo de mediunidade, estamos na terceira parte, e o que você entendeu até agora, né? Dá uma repassadinha assim, entendeu que tem mediunidade, já deu para perceber se alguém ao teu redor tem, você percebeu já algumas características, né? Então, nós vamos dar sequência, e hoje nós vamos falar que a mediunidade ela é uma faculdade de percepção que você tem, você já tem, e isso vai, de um dado momento, vai ampliando. É como você nasceu, você tem um potencial, e você já nasceu trazendo aquele potencial, e num dado momento da tua vida, aquilo vai indo, vai desabrochando, você começa a andar, você começa a falar, e você começa a perceber, tem um momento que você começa a perceber as suas energias ao redor. Então é preciso lembrar que isso vai se ajustando, e é desse ajuste que nós estamos falando, né? E esse ajuste, às vezes a pessoa já tem uma orientação, porque ela já vem de uma família espírita, ou ela vem de um pesquisador, o que não é muito comum, mas aí ela já tem um rumo, né? Ela tem uma meta ali, olha, eu já ouvi falar, e às vezes ela não ouviu falar nada nunca. Então, contar para ela como é o processo, o que acontece, vai ajudar num esclarecimento. Então, quando o médium desconhece o seu próprio processo, fica mais difícil. Melhor ele conhecer, melhor ele ler, melhor ele se informar, né? E eu já disse várias vezes, e você também já entendeu, que a mediunidade da pessoa depende da personalidade da pessoa. É no jeito de ser da pessoa que as coisas vão acontecendo, né? No meu jeito de ser. Então, a mediunidade se apoia na personalidade do sujeito. E aquela menininha que a gente botou ilustrando aí, ela tá vendo maior, ela tá vendo com mais profundidade. É isso, né? Você vai notar, começar a notar com maior profundidade essa sua sensibilidade, essa capacidade de percepção que foi ampliada. Ah, Aparecida, eu já notei que eu tenho mediunidade, assim, mas olha, eu queria falar uma coisa, e foi alguém que me disse, e a aula nasce em cima disso, né? Eu só vejo coisa ruim. Me dá assim parece que eu vejo, eu tenho uma intuição, mas eu só tenho intuição de que vai ter um acidente na esquina, daqui a pouco o acidente acontece. Eu tenho intuição que vai ter um mal-estar, que vai ter um desabamento, que vai ter... Eu só vejo coisa ruim, eu vejo um fogo e de repente acontece um incêndio. Eu só presinto coisa ruim. Por quê? Olha, não é que a mediunidade está ruim, que você está ligada no canal errado. Aquilo que você percebeu, aquilo aconteceu. Então, essa mediunidade, né? Essa forma de perceber, você tem uma premonição. Você vê uma coisa que de fato acontece. Ah, mas por que eu só vejo só coisa ruim e eu não vejo o número que vai dar na loteria? Número que vai dar na loteria é meio difícil, eu nunca estudei uma mediunidade dessa. Mas o porquê você só vê coisa ruim, eu posso responder. Porque você está ligada numa estação ruim. Porque você é uma pessoa que certamente é daquelas que falam assim, olha, você viu o que aconteceu ali? E conta uma tragédia. Depois você fala, olha, lá não sei o que tem, e tem outra tragédia. E nessas histórias e nessas tragédias, a gente vai firmando a nossa linha de pensamento. Então, quando eu vou perceber alguma coisa, eu percebo também tragédias, e aí fica uma coisa meio difícil. Então, o problema não está na mediunidade, o problema está na
personalidade, no jeito que eu tenho de pensar. Se eu sou uma pessoa muito trágica, muito dramática, eu vou ver com mais facilidade as tragédias, porque aqui os meus canais estão ligados na tragédia, né? Agora, quem tem um despertar mais harmonioso, que as coisas correm tudo melhor, é para quem tem uma forma também mais harmoniosa de vida. Vai lá dentro de você e observa se você tem uma forma mais serena de viver, mais tranquila, né? Essa pessoa vive a maior parte do tempo num sentimento de contentamento. Olha assim, durante o seu dia, durante o seu cotidiano, você está mais agitado, mais com medo, mais tranquilo, mais harmonioso. É desse jeito que você está mais na média da sua forma de sentir e da sua forma de pensar que a mediunidade vai se apoiar. Então, esse despertar harmonioso, você faz de conta, você olha lá a imagem do despertar harmonioso. Olha assim, que bonito, é um lugar esplêndido, a imagem que está lá, a água está serena, o céu está se refletindo. O seu despertar foi assim ou o seu despertar não foi desse jeito? Às vezes não foi. A pessoa de um despertar mais harmonioso é aquela pessoa que traz uma paz dentro de si. Então você olha lá a figurinha em cima de um céu azul, né? E tá escrito lá, eu ou ego. Por que tá escrito eu ou ego? Porque depois nós vamos conversar do ego. Porque isso que chega, venha da onde vier, da dimensão que vier, vem para você, entra no seu pensamento, entra na sua consciência. E lá na sua consciência tem um tomador de conta, tem um administrador, tem um prefeito lá. É o ego. Então, o seu ego tem que lidar com isso. Se você só traz coisas desarmoniosas, ele está acostumado a administrar desarmonia. Então, né, tudo está relacionado. Se você faz paz dentro de si, ele já está acostumado a lidar com setores harmônicos, né? Um despertar harmonioso. De um lado você tem aquele que está no tudo azul e do outro lado você tem dois animais nadando uma chifrada um no outro. Porque às vezes a pessoa faz uma guerra. Ela não está fazendo uma guerra aqui fora, ela está fazendo uma guerra lá dentro. E às vezes essa guerra são com os valores que ela carrega, né? O processo de iluminação, mental, né? Aqui, ele traz no seu bojo um ensaio, um significado, um propósito de vida. Quando você descobre essa outra dimensão do ser, há um propósito, a vida está trazendo alguma coisa para você observar, para você verificar. Esse despertar, quando ele vem, e ele vem de uma forma mais serena, mais suave, ele dissipa muitas dúvidas. Olha, eu não sei mesmo como é, não sei se existe, mas tomara que o mundo tivesse uma dimensão maior. Eu acredito na divindade, eu acredito no Criador, como é? Então, muitas dessas dúvidas, elas vão sendo dissipadas porque você vai se aproximando mais da dimensão do espírito, né? E ela oferece solução para muitos problemas. Você começa a indagar, você começa a pesquisar e você começa a descobrir sobre o seu próprio processo. E muito daquilo que era um problema, ele deixa de existir, porque eu vou encontrar ali naquela lição uma solução para isso. Quando eu encontro essa solução, esse despertar, que é harmonioso, ele proporciona um sentimento de segurança. Olha, eu estou percebendo essa transformação que está acontecendo aqui na minha percepção, eu estou descobrindo essa mediunidade, mas eu não estou desarvorada com isso, eu estou achando legal, estou achando uma coisa boa eu descobri sobre mim mesmo. Porque esse despertar tá bem bonitinho para você. Ele aumenta a compreensão do que a vida é.
um alcance maior que os olhos da carne não podem enxergar. Então, aquilo que a nossa ciência bate o martelo ainda não dá, porque você não enxerga o processo de mediunidade, você sente, você vai um pouco além e você precisa administrar estas coisas. Quando elas são legais, está fácil, e quando elas são difíceis? Quando elas são legais, o cara passou assim suavemente pela transformação e ele vai naquele momento e ele é um novo indivíduo e ele fez uma transformação, mas não foi nada agitado. Pouca gente faz um despertar assim, sabe? Aquela coisa, olha, agora eu tô aqui me sentindo legal, tô que nem um Buda aqui, né? A minha mente esclareceu, iluminou, tal Budinha lá. Então, o sujeito que ele era antes parece ter ficado no segundo plano. A pessoa ela fica mais light, ela é mais leve, ela sorri mais, ela sorri para si, ela sorri para o mundo, ela está mais contentinha. Ela tem uma vontade lá dentro de ser generosa, de usar dessa generosidade fora, ela tem prazer em servir as pessoas, ela gosta. Não é que ela virou santa, é que é gostoso servir. Eu acho gostoso vir dar aula. Eu acho gostoso. Eu não virei santa por causa disso. É uma coisa que eu faço com prazer, não é? E aí ela vai repartir as suas atividades recém-adquiridas, esse bem-estar que ela sente, ela quer repartir esse bem-estar, essa riqueza espiritual que ela está descobrindo, ela quer repartir com as outras pessoas. É meio que um estado de encantamento, tá? Mas cuida desse estado de encantamento para você não ficar chato. É de encantamento para você que você descobriu. Olha, é gostoso da aula. Aí o cara do lado, ele tá noutra. Aí eu fico falando pra ele que é gostoso, por que ele não abre um canal pra ele dar aula de mediunidade clínica? Ele vai falar, ela enlouqueceu, ele quer assistir futebol, ele quer torcer, né? É o momento de cada um. Então você fica no seu contentamento. Eu tô contentinha de conversar com você. Você fica no seu contentamento e pronto. Você não vai pregar lá na Praça da Sé, tá? Aí você fica chato. Então, esse tempo desse contentamento, ele dura um pouco, mas ele desaparece, ele não tá, o cara sofreu, ele, assim, uma transformaçãozinha, ele foi tocada, entrou um vento na sala, acabou a aragem, acabou o ventinho que chegou na sala. A pessoa, ela se sentiu tocada, mas ela não foi transformada. Ela vai voltar lá atrás. Quem sabe a amostra grátis? Você ganhou uma amostra do que é a coisa, né? Mas você sabe que a maré sobe e que a maré desce. Então, eu trouxe uma imagem para você da maré. Quando a maré sobe, tá cheia, tá alta, olha, cobriu tudo. Você olha, vê só aquele marzinho. Quando a maré desce, você olha, você vê as pedrinhas que estão lá. Então, é isso também que acontece. É o fluxo, vem aquele fluxo energético, e como a maré, depois tem o refluxo. E no refluxo, as pedrinhas que estavam lá embaixo, elas continuam lá embaixo. Só que você ficou mais sensibilizado. Então, você vai querer tirar as pedrinhas. E aí, nem sempre a gente sabe como vai tirar as pedrinhas de lá. Tudo que tinha ficado para trás, lá de baixo, quando a maré subiu, emerge de novo. Tá lá, não tirei, não limpou ainda, né? Então, a pessoa cuja consciência se tornou mais requintada, mais refinada, percebeu esse universo todo, ela fica com uma sede de aprimoramento. Ela percebe que é mais gostoso, é um estado que ela fica, que ainda não é um estado permanente, é um estágio, entrou e saiu, né? Mas ela se torna mais sensível àquilo, abre um pouco a sensibilidade, ela se torna mais intensa e cuida
quando você percebeu que aconteceu isso para você não ficar julgando os outros com muita severidade, porque você está mais sensibilizado, né? E nem se julgar com muita severidade, porque você já vem de um processo que você é acostumado, sabe? Fez isso, fez aquilo, fez o quê? Então, menos, né? Menos. Você vai ter que modificar esse comportamento de andar com o nariz assim, apontando para os outros, o dedo lá apontando para o nariz alheio, né? Então, não condenar nem lá fora e nem a sua própria personalidade, porque você está num processo de mudança. Você vai olhar para aquilo que deve ser transformado, mas você não vai cair de pau em cima de você e nem de ninguém, porque aquele mal-estar que você faz lá fora, quando você está julgando o outro, é com a mesma severidade que você se julga, mesmo que você não tenha prestado atenção nisso, é um pouco assim que acontece, tá? Bom, então aquele estado de Buda, do desdobramento, acabou. O Budinha foi embora e você ficou com você aqui outra vez, né? E aí é até possível abraçar uma falsa crença de ter caído no estágio anterior ou até mais para baixo do que estava antes. Outro dia eu estava conversando com uma cliente que ela falou, ai, Aparecida, mas eu pensei que eu já estava lá e de repente eu caí lá para um fundo que eu nem conhecia. Não, o fundo estava lá, a gente é que não tinha percebido. A gente nunca vai mais para baixo, porque não tem retrocesso. A gente pega o que está ali por perto e traz aqui e limpa, né? Traz aqui, é aqui na consciência. Meus amores, só há um lugar de transformação, a consciência. Ninguém transforma nada fora. Não tem milagre, vela, não tem fazer despacho, não tem. A transformação é aqui. Você pode fazer o que você quiser, mas a transformação se dá aqui, tá? Então, a pessoa achou que ela estava lá embaixo do fundo do poço. Não, não tá. Agora você vai prestar atenção na tela, porque você vai ver uma imagem do cara em elevação, ele vai indo lá para o céu, ele está num processo de elevação. Muito bem. Aí, e às vezes acontece que ele tem uns buracos na personalidade dele, mas os buracos estão quietos lá, as pedrinhas dele da maré, né? Estão quietas lá. E agora você olha a próxima figura. Ele continua naquele processo de elevação, mas olha lá perto do pé dele, da perna dele, apareceu uma mancha escura. As pedrinhas que ele tem que ver. E na próxima imagem você vai ver que de lá tem um caminho, aquela pedrinha tem que subir e chegar lá na consciência dele. Ele só não estava vendo, porque estava lá atrás. Ele teve aquela manifestação, ele teve aquele processo, ele teve aquela sensibilidade ampliada. A pedrinha fala assim, oba, agora eu vou subir para ver o que dá para acontecer lá em cima. Então, esse vou subir para ver o que dá para acontecer lá em cima, é a transformação que nós temos que fazer. Essa é a história do vamos lá para dentro, vamos transformar, vamos fazer a reforma íntima. É você ir lá dentro de você, e mesmo que você não vá, quando sobe aquilo chama-se um condicionamento, um complexo, é uma mosca psíquica que anda lá, sabe? É uma tralha psíquica que anda lá. Então, quando a pessoa vê aquilo, é que, olha, que bom, então agora que eu tô mais energizada, que eu tô olhando o mundo um pouco melhor, essa coisa subiu, e ela subiu, eu vou lidar com isso, porque é só aquilo que é lançado, a exposição na minha consciência, é que a consciência desperta para aquilo. Enquanto estiver no meu inconsciente, eu não enxergo. É só quando sobe que vem. E um fato que constituiu um desafio, uma ameaça, minha expressão, tudo, eu estava lá me sentindo Buda, mas o fato estava lá. E agora? Agora aquilo subiu, eu vi aquilo. O que eu vou fazer com aquilo? Parece que o sujeito baixou a guarda, porque sobe uma coisa que ele não estava esperando. E aquilo sobe e abala
um pouco, porque ele pensou que ele já era a Madre Teresa, né? E ele não é. Então ele fala, o que adiantou aquilo tudo? Eu tô cheio de dúvida aqui, e as críticas que ele tem penetram e vêm lá, e se ele é um cara acostumado a botar todo mundo para baixo, ele vai se pôr para baixo, porque esse é o condicionamento que ele tem, essa é a educação que ele tem, essa é a forma que ele tem de lidar com as questões. E ele é tentado a encarar a coisa toda como uma fantasia, como uma ilusão, uma intoxicação emocional. Então, quando a pessoa não estudou isso, ela não foi para esse lado da coisa de estudar a emoção, ver como é que se forma um condicionamento, um complexo e como é que limpa isso, ela não sabe. O fato dela saber ou não saber não quer dizer que ela não sinta. É problema dela saber ou não, porque a vida traz, e a vida não faz assim, olha, você já sabe, então com licença que eu vou trazer. Não, a vida taca lá e você faz lá o que der para fazer. A vida não passa a mão na cabeça, tá? Então, às vezes, o sujeito faz aquela cara, assim, ele fica sarcástico. Olha a cara do sarcástico que eu pus para você. Um sarcástico lindo, mas sarcástico, né? Então, aí a pessoa fica assim, sabe, com ela mesma, né? Então, ela se ridiculariza tudo ao mundo ao redor dela, e às vezes ela se afasta dos seus objetivos até mais elevados, aquilo que ela tinha, sabe, como religiosidade profunda. Ela volta as costas para aquilo, as aspirações que ela tinha. Ela fala, eu estava acreditando nisso, isso é tudo bobagem, né? Mas por mais que ela faça isso, gente, por mais que ela ache que é bobagem, ela não consegue voltar no estado anterior. Eu acho isso o máximo. Ela quer se destruir, mas ela não consegue. Porque na alma ficou um anseio assim, olha, ela já viu isso, eu vou voltar lá, eu vou falar com ela de novo, porque agora é hora dela perceber. Ela não consegue voltar naquele estado de antes, né? E aí, por mais que ela faça, ela teve uma visão de uma beleza interna maior, ela teve uma visão, uma percepção de uma dimensão interna, nem que ela não viu o espírito, não viu nada, mas ela sentiu aquela coisa mais gostosa, que ela percebeu que existe uma nova dimensão dentro dela e ela se sente atraído a essa nova dimensão. Um apelo permanece aqui dentro, apesar do sujeito estar fazendo uns esforços para reprimir isso, para jogar isso fora. Ele não pode mais aceitar o cotidiano dele como era antes, porque ele está insatisfeito com aquilo. Aquilo que, olha, eu vou na balada e aquilo é o máximo, aquilo não satisfaz mais. Ele fica num estágio que a gente podia chamar de nostalgia divina, assim, entre aspas, né? Porque ele está descobrindo alguma coisa que parece que está ali dentro dele, que está perseguindo, que não lhe concede paz, que lhe invade. Às vezes o sujeito fica até um pouco depressivo, porque ele não consegue ficar naquele estágio que ele achou que era legal, e ele vem para cá, e ele não sabe o que vai fazer. Então, às vezes, ele tem um sentimento agudo de desvalia. Nossa, eu me senti tão bem e agora fui de novo para isso aqui, né? Ele tem a impressão que ele está mergulhando no território do capeta, que ele está perdido, né? Não, não é assim. Isso faz parte do processo. E quando você sabe que, por exemplo, quando o trem para, você não está perdido, o trem parou ali porque ele tem que esperar um desvio, uma qualquer coisa, você fica menos ansioso, você compreende aquela parada. Então, conhecer o próprio processo é isso. Você conhece para quê? Para se compreender, para você ficar em paz com essa transformação que está acontecendo aqui dentro. Às vezes o sentimento é de uma incompetência intelectual.
Na minha adolescência, eu passei por isso. Eu queria saber. Eu tinha uma vontade, uma gana de saber, de estudar, de explorar. E quando eu não conhecia alguma coisa, eu sentia que, sabe, que horror, não dá, eu sou muito burra. Então bate uma sensação dolorosa na pessoa dessa incompetência intelectual. Isso faz parte do show. Eu tinha uma amiga que ela falava assim, olha gente, essa noite eu tive assim um transe, um contato, nossa, eu acordei tão inteligente, isso durou assim uma semana, aí acabou, agora emburreci de novo. Era o jeito que ela explicava para a gente entender o processo, né? E aí a gente vai lembrando e vai elucidando e vai tomando nota, né? A gente foi vivendo essas coisas e o meu processo de aprendizagem muito foi feito em cima da teoria, do estudo, mas muito é empírico, vai acontecendo comigo, com o meu cliente, e eu vou tomando nota e vou vendo, né? E essa incompetência intelectual, você vai juntando a ela uma perda de força de vontade, porque você está se sentindo menos, e você junta uma indecisão, e agora? Não sei como vai ser, não sei o que eu vou fazer. Ai, eu estou me sentindo incapaz. Quando você juntou essas coisas, você vê como é que tá lá dentro, né? Como é que tá a autoestima do sujeito? Não tem mais autoestima, tem baixo autoestima, porque ele tá numa guerra interna, ele tá gastando as energias dele com o processo interior. Então, se esta pessoa é um artista, ela trabalha com música, com arte, sei lá o quê, ela tem que estar num estado legal, aqui tem que ter um controle do estado da personalidade dela para executar o personagem, para sentar e escrever, para aquilo que ela vai fazer, né? E o artista, ele tem, eu estou trazendo o exemplo do artista, porque o artista, ele tem uma sensibilidade intensa, senão ele não pode fazer arte, né? E ele queixa, quando ele está numa fase dessa, de período de aridez. Olha, não dá para fazer, não dá para escrever, eu estou muito frustrado, eu fui fazer o trabalho, eu fui pintar e não deu, e a cor não ajudava, e a tela ficou horrível, e ele se sente deprimido, e ele se sente intranquilo. Isso faz parte. Ter um apoio, ter uma orientação, ter uma mão que se estenda nesse momento é de grande ajuda para quem está fazendo a sua travessia. A pessoa numa estrutura de ego mais fragilizada, ela, na tentativa de fugir desse processo, de evasão disso, né, ou embora disso, ela vai para a bebida, ela vai para o álcool, ela vai para a droga, na tentativa de solucionar o problema, de sufocar o problema. Ela lança a mão disto como uma solução. Não estou pregando isso, viu, gente? Eu estou mostrando o que acontece e lamentando muito que a pessoa não tenha tido informação para não chegar nesse estágio de fuga de si mesmo. Porque você acha que uma pessoa que está se autodestruindo num processo de intoxicação por drogas nessa ordem, ela está feliz? Vai lá conversar com ela para ver se ela está feliz. Ela não está feliz, ela está fugindo, ela está buscando naquilo uma solução. Ela está fugindo de quê? Ela está fugindo de si mesma, do seu próprio desenvolvimento. Então, se essa pessoa soubesse de que havia uma outra saída, que tinha um outro jeito, ela não estava fugindo de si mesma, né? E aí entra a educação emocional como apoio, entra a terapia como apoio. Educação em termos educacionais, né? Educação afetiva, educação emocional. As nossas escolas não têm, porque o professor não tem, porque o secretário de educação não tem, porque ninguém tem. A gente está descobrindo isso a partir do século passado. Então tem uma escola que tem, outra que não tem, e por aí vai, né? A gente está engatinhando nesse processo. Agora, para ficar facinho da gente entender, pensa assim, aquela pessoa que foi lá para o alto de uma montanha,
E às vezes, se você não pensa, é por isso que eu, não é, às vezes a pessoa tem dificuldade de imaginar, é por isso que eu trago imagens, porque os meus alunos, eles fazem, Aparecida, não estou conseguindo imaginar. E eu fico imaginando como que uma pessoa não pode imaginar. Eu não tenho que recriminar, eu tenho que ser uma facilitadora. Então eu botei uma pessoa lá no alto de uma montanha que ela está vendo o mundo. Pronto. A compreensão é assim, ela voou lá para o alto da montanha. A pessoa faz às vezes da compreensão, né? Aí a pessoa viu assim, aquele mundão, aquela clareza, aquela claridade, aquela coisa, aquele cenário todo. Mas ela não vai ficar contemplando aquela beleza o resto da vida. Ela tem que descer da montanha. Quando ela desce da montanha, que ela vem de novo, né, para o cotidiano dela, e o reconhecimento da descida como um processo natural traz alívio, aquela tensão emocional. Não, olha, eu fui lá, olhei, tive a minha amostra grátis, agora eu desço, né? Traz um alívio emocional, traz um alívio mental, encoraja o indivíduo e encoraja ele para quê? Para a jornada dele, que ele vai ter que continuar, não acabou, ele ainda, né, tem que viver. Então veja, você pesquisa, você estuda, você partilha, e se você gostou, eu vou continuar a semana que vem. Você já viu, uma vez por semana a gente vem aqui e fala. Essa é a parte 3. Aguarde o próximo capítulo para a próxima semana. Tan, 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 tan. Até lá!